Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus me pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, e trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar. Senhor Deus, tua palavra acaba de ser lida, ó Pai, e nesse momento nós queremos, ó Pai amado, suplicar a Ti pela iluminação do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, para que haja então a compreensão devida da Sua palavra. Ajuda-nos, ó Pai amado, para que possamos entender a mesma, de modo que ela então seja aplicável à nossa história, à nossa vida aqui e agora. Em nome de Jesus, Pai.
precisamos do Senhor para a compreensão e para a aplicação do texto que agora será exposto. Por isso lhe rogamos, em Cristo. Amém, Senhor. O que pensar e o que não pensar acerca dos líderes eclesiásticos? O que pensar e o que não pensar acerca dos pastores, dos presbíteros, dos obreiros, dos ministros da palavra de Deus? O que é que você, como igreja, deve pensar acerca desse grupo de pessoas? E o que é que você não deve pensar acerca desse grupo de pessoas, os líderes da igreja ou os líderes eclesiásticos? É sobre isso que eu quero falar com os amados em alguns minutos pela frente. Muito bem, o fato é que muitos líderes e igrejas estão sem rumo quanto ao modelo bíblico de liderança. Se prestarmos um pouco mais de atenção, veremos que muitas igrejas têm abraçado uma visão completamente equivocada, errada, do ministério pastoral ou de liderança eclesiástica de maneira geral. E aqui incluo então os presbíteros, diáconos, missionários, pregadores da palavra de Deus, obreiros e outros tantos que são colocados na posição de líderes espirituais. A semelhança do que estava acontecendo com a igreja de Corinto, que desprezava o apóstolo Paulo por passar fome, nudez, ser surrado, esbofeteado, ser pobre e em alguns momentos sequer ter onde morar. Muitos crentes hoje desprezam seus líderes quando estes, guardando as devidas proporções, também passam por dificuldades. Dificuldades como estas ou outras dificuldades. Quando veem então os seus líderes, muitos pensam, bom, se eles fossem líderes verdadeiros, não estariam passando por essas dificuldades. Quer sejam elas dificuldades financeiras, quer sejam elas dificuldades que envolvem a saúde, ou problemas outros de ordem de perseguição, ou qualquer coisa assim. Muitos crentes da igreja de Corinto não podiam conceber que um verdadeiro apóstolo de Cristo passasse por estas coisas. Na mente mundana deles, os pastores, obreiros, líderes espirituais tinham de ser nobres, eloquentes, cultos e reconhecidos pelo mundo. Reconhecidos, ter notoriedade pelas pessoas, não só da igreja, mas também de fora da igreja. Tinham de ser abastados financeiramente e alvo do louvor público, como acontecia naquela sociedade grega de Corinto, com relação aos mestres da filosofia, que eram considerados bons mestres. Como os bons mestres de filosofia então eram exaltados, recebiam louvor público, recebiam uma condição financeira boa, se eram abastados, tinham sucesso de acordo com o mundo da época, eles então entendiam que também os líderes espirituais deviam viver as mesmas situações. Então, ao olhar para a pessoa de Paulo, vivendo nudez, vivendo perseguição, vivendo situação, então ali, de alguns momentos de necessidade, não tendo o que comer, não tendo onde morar, eles diziam, alguma coisa está errada. Não é esse o líder que nós queríamos para nós. Mas ao que parece, esse equívoco não é só uma particularidade restrita àquela época e à igreja de Corinto.
Pois também hoje muitos têm tido uma visão equivocada acerca do ministério pastoral ou dos líderes espirituais. E é graças a essa visão equivocada que homens que se intitulam até mesmo apóstolos de Cristo hoje cativam multidões com o discurso de poder, de grandeza e de autoridade. Quanto mais ricos, prósperos e quanto maior o número de fiéis arrolados em suas igrejas e comunidades, tanto mais autoridade e reconhecimento recebem. São julgados e avaliados de acordo com o tamanho dos seus ministérios, da quantidade de membros das suas igrejas, da sua riqueza, das suas posses, bem como da capacidade de atrair pessoas. Critérios como a fidelidade à palavra de Deus e ao cumprimento do mandato pastoral segundo as Escrituras ficam reduzidos a segundo, terceiro ou a último plano. É por isso que escândalos envolvendo muitos líderes desses, escândalos morais, escândalos de heresias por parte desses líderes, em nada afetam os seus ministérios. Em nada diminui a autoridade deles. Podem ser presos, podem ser ali colocados com vários fatos, evidências que eles estão mercadejando a palavra de Deus, que estão ali trazendo doutrinas que são contrárias à Escritura, mas nada disso afeta o ministério deles. Parece que essas coisas fazem até com que eles sejam ainda mais reconhecidos. Continuam ricos, continuam abastados, continuam tendo notoriedade pública, então isso basta. Não importa se está sendo rasgada a palavra de Deus, não importa se está sendo pregada heresia. Não são por esses critérios que eles são avaliados, mas sim pelos critérios semelhantes ao que o povo da igreja de Corinto estava avaliando. Eloquência no falar, poder e outras coisas que ainda veremos. A situação desses líderes hoje não são diferente, ou de muitas igrejas hoje, não é diferente da igreja de Corinto. Fico a pensar que se Paulo, o apóstolo Paulo, voltasse, talvez muitas dessas igrejas sequer o considerariam como pastor. Quem dirá a apóstolo? Olhando para Paulo com essa lista de sofrimentos, privações, perseguição, e não de notoriedade, e não de sucesso financeiro, e não de sucesso público, penso que Paulo teria problemas para ser aceito em uma igreja hoje como pastor. Pois bem, assim como a igreja de Corinto, também nós precisamos aprender o que pensar e o que não pensar acerca dos líderes espirituais. O que é que os líderes espirituais devem apresentar como credenciais da sua liderança, como credenciais do seu ministério?
se o seu ministério é de fato um ministério aprovado por Deus. O que nós como igreja devemos pensar acerca deles? Ou o que vocês como igreja devem pensar acerca de mim e de outros pastores, de outros líderes espirituais? A primeira coisa que nós podemos aprender aqui, a primeira verdade, ou o primeiro pensamento que deve ocupar a nossa mente é o seguinte: os líderes são assistentes de Cristo e não pessoas que ocupam o lugar de Cristo. Os líderes são apenas assistentes de Cristo e não pessoas que devem ocupar o lugar de proeminência, de destaque, de louvor, de honra, de glória que é de Cristo. Esse é o primeiro pensamento que Paulo tenta incutir, lançar na mente das pessoas ali da igreja de Corinto. O primeiro verso, o verso aqui, primeiro do capítulo 4, nos mostra que Paulo esperava que as pessoas da igreja de Corinto considerassem a ele, ou os líderes da igreja, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Era preciso então que a igreja olhasse para os líderes e entendesse que eles eram ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é que isso significa? Ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A expressão ministros de Cristo, naquela época não carregava o ar de autoridade e nobreza que hoje existe, que se tem hoje no uso desse título, não é? Nós queríamos convidar agora os ministros de Cristo para vir à frente. Hoje há uma pompa, então aí toda uma nobreza nesses títulos, não é? Às vezes então chega, não, tem algum pastor aqui, nós precisamos colocar esse pastor aqui, ele não pode ficar ali escondidinho, mas um lugar de destaque, uma mesa especial na festa, então, porque é ministro de Cristo. Ok, naquela época o termo ministro não era um termo que evocava então essa honra que hoje se dá. Ministro, no grego clássico, isto é, o grego falado do ano 900 a 300 antes de Cristo, 330 para ser bem preciso, a época em que foi escrito o Velho Testamento na língua grega, conhecido como Septuaginta, exatamente no ano 330 antes de Cristo. Até esse momento, do ano 900 a nós temos então a época do grego clássico. E no grego clássico, a palavra ministro significava um remador da fileira mais baixa da galera. Sabe o que é galera? Galera eram aqueles grandes barcos movidos a remo. Então ali iam os servos, que tinham o motor do barco, os remos, as pessoas, e aqueles servos então mais baixos, ou seja, o trabalho mais braçal, mais forçado que tinha era esse. E esse servo que recebia essa designação de serviço é que chamava ministro. Ser um servo já não era grande coisa, não era boa. Ser ministro era pior ainda. Ninguém queria ir naquela época ser mandado para a galera. Aí eu vou para a galera, o quê? Estou fora desse negócio de ir para a galera. Ninguém, porque era de fato um lugar reservado a um trabalho forçado, indigno. Era isso que significava ministro, no grego clássico. Mais adiante, já no grego da época do Antigo Testamento, no grego koiné, ministro significava aquele que trabalha com as mãos, aquele que presta algum serviço com as mãos. E logo então veio significar aquele que assiste, um assistente. Por exemplo, um oficial de justiça, ele era um ministro.
A mesma palavra traduzida na Escritura para oficial de justiça é exatamente a palavra que nós temos traduzido aqui nesse texto para ministro, ou seja, ele é alguém que assiste, ele é alguém que auxilia. Ele não é alguém que está tendo o lugar de destaque principal, mas alguém que está por trás daquele que tem o destaque principal como seu assistente, alguém que muitas vezes sequer aparece. Isto era um ministro naquela época. Então Paulo está olhando para a igreja que estava pensando que os líderes deveriam ser aqueles que deviam receber todo o destaque, toda a honra, ao ponto de se criar partidos em nome deles. Paulo está dizendo: vocês não entenderam nada. O que vocês devem pensar acerca dos líderes espirituais é que eles não são nada mais, nada menos do que assistentes de Cristo, ministros de Cristo. A outra palavra aqui colocada então é dispenseiro. Dispenseiro. O que é que Paulo quis dizer com essa palavra? Dispenseiros. Dispenseiro era aquela pessoa que cuidava da dispensa. Ok? Ele não era dono da casa. Ele não era aquele que com o seu dinheiro bancava então todo o suprimento da casa e agora, pelo seu poder, distribuía os mantimentos à medida que alguém tinha necessidade. Não, ele era apenas mais um servo que ali estava a mandado do seu Senhor para dar aos outros aquilo que eles precisavam. Uma posição de servo. E Paulo então aqui coloca também isso para a igreja. Vocês estão pensando que os mestres são aqueles que alimentam por si só a igreja? Vocês estão pensando que os mestres, os líderes espirituais são aqueles que são donos da igreja, ao ponto então deles estar nas mãos dele, dar por seu próprio poder aquilo que a igreja precisa? Vocês estão equivocados. O que vocês precisam pensar acerca dos mestres é que eles são apenas assistentes, ministros, dispenseiros, aqueles que estão ali apenas para servir. A Bíblia traz alguns exemplos de dispenseiro. José, filho de Jacó, foi despenseiro na casa de Potifar. Era servo, recebeu autoridade para comprar, para servir, para cuidar dos bens, mas não era o dono. O dono era Potifar. Ele assumiu ali a tarefa e a responsabilidade de cuidar, a mandato do seu senhor, como um mordomo, abastecendo a casa com aquilo que era necessário. A função dos líderes como dispenseiro de Deus é ministrar, isto é, servir, assistir a igreja, dando a ela os mistérios de Deus. E antes que você pergunte o que é mistério de Deus, eu quero então dizer a você o que é mistério de Deus, não é? Mistérios de Deus é uma referência de Paulo à sabedoria divina na elaboração e aplicação do seu plano de redenção, do seu plano da salvação por meio da obra vicária de Cristo Jesus, por meio da encarnação, da obra de Cristo, da sua crucificação. Esse era o mistério de Deus. O mistério de Deus revelado a nós é Cristo, diz Paulo. Então, o que era a função dos líderes? Ser dispenseiros dos mistérios de Deus, ser pessoas que estavam a serviço de Deus para poder trazer ao povo o Evangelho, aquele que tornava claro os mistérios de Deus acerca da salvação em Cristo Jesus. É esse o motivo pelo qual, então, os ministros foram colocados diante da igreja.
A principal função dos líderes espirituais, então, amados, não é trazer a você uma mensagem que coloque você para cima, que coloque você, então, agora, numa vida de prosperidade para aqui e agora, numa vida onde você não vai ter mais problemas aqui e agora, mas a maior tarefa era levar os mistérios de Deus ao coração da igreja, ou seja, o plano redentor de Cristo, de Deus por meio de Cristo e esse crucificado. Como dispenseiros dos mistérios de Deus, cabia aos líderes da igreja naquele momento, os apóstolos e hoje, os pastores e líderes de maneira geral, transmitir as verdades, os ensinos, a palavra de Deus ao povo de Deus, e não inventar coisas, quer sejam doutrinas ou práticas alheias à vontade de Deus expressa na sua palavra. A igreja precisa saber disso, precisa pensar isso, que os líderes são servos, assistentes de Cristo, estão a serviço de Cristo, e não ao seu próprio serviço, para serem engrandecidos, para receberem louvor, glória no lugar do Senhor, que é Cristo. Não era isso que estava acontecendo naqueles dias. E, amado, infelizmente, não é isso que tem ocorrido em muitas igrejas também hoje. Pois muitas igrejas, como a igreja de Corinto, têm exaltado mais a seus líderes, se importado mais com o que os seus líderes pensam e falam, do que com aquilo que Cristo Jesus ensina verdadeiramente em sua palavra. O que é que você tem pensado acerca do ministério pastoral? O que é que você tem pensado acerca dos líderes? Qual é o papel que você tem atribuído a eles? Qual é o destaque que você tem dado a eles? Muitos líderes, querido, tomam para si a honra, a glória de Cristo, a tal ponto de pessoas se perderem no caminho, quando esses líderes passam por problemas que não têm como contornar. E de repente precisam mudar de igreja. Muitos se pedem, dizem: agora o que é que eu vou fazer? Mas para onde é que o pastor foi? Também vou. Ele está saindo e está abrindo um novo ministério, uma nova igreja, uma nova denominação, então eu vou para lá. Quando alguns desses morrem, ficam sem saber para onde ir. Atribuem aos pastores aquilo que deveriam atribuir a Cristo. Atribuem aos líderes aquilo que deveriam atribuir a Cristo. Vocês são discípulos de Cristo. É por isso que Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. As minhas. Mas quando nós não entendemos que os pastores, os líderes são assistentes apenas, colocamos eles no lugar de Cristo, e aí, querido, estamos correndo um enorme risco. Paulo entendeu isso.
E é por isso que ele escreve à igreja de Corinto também. Segunda coisa a pensar acerca dos líderes. Nesse primeiro ponto, aprendemos que devemos pensar que eles são apenas assistentes, são ministros, são servos, são dispenseiros. E não devemos pensar que eles são então os senhores, aqueles que merecem honra, que é devida a Cristo apenas. Em segundo lugar, Paulo disse que a igreja deveria pensar o seguinte: a aprovação do ministério dos líderes dependerá do julgamento de Deus e não da igreja. A aprovação do ministério do líder dependerá do julgamento de Deus e não da igreja. O que é isso? Muitos líderes e muitas igrejas têm pensado que o que vale acerca do ministério desenvolvido pelos líderes é aquilo que a igreja ou que o próprio líder ou os líderes têm pensado. O que atesta a validade e o sucesso de um ministério de um líder, de uma igreja, não é aquilo que a igreja pensa do seu líder e nem aquilo que o líder pensa de si mesmo. É claro que tais julgamentos devem acontecer. Ou seja, que a igreja, em alguma instância, precisa julgar o seu líder. E que o líder também, em algum ponto, também precisa estar sempre julgando o seu coração. Todavia, é preciso entender em que pontos esses julgamentos precisam ser tomados. Ou em que princípios esses julgamentos que envolve o líder devem ser realizados, ok? É esse o ponto de Paulo aqui. Por conta do fato de que podemos efetuar julgamentos baseados em princípios errados, e esse era o problema de Corinto, a tal ponto do ministério de Paulo estar sendo julgado aqui, de maneira que o ministério dele foi colocado em xeque-mate. Ou seja, Paulo está reprovado. Os parâmetros que estavam sendo então colocados para julgar o ministério de Paulo estavam sendo parâmetros equivocados. E muitas vezes o que ocorre hoje em muitas igrejas é exatamente isso. Julgam os seus líderes por parâmetros que não os parâmetros da Escritura, que não os parâmetros de Deus para isso, mas os parâmetros segundo o mundo. Era essa a situação, parâmetros segundo os desígnios colocados, ou os ensinos trazidos ali pela sabedoria do mundo, e não de Deus. Muito bem. Paulo então aqui ensina a igreja, dizendo o seguinte: o julgamento da igreja, ou como ele diz, o julgamento humano, é assim que ele coloca no capítulo 4, não é? O julgamento dos homens. Ou o próprio julgamento que ele estava fazendo dele mesmo, eram julgamentos secundários, comparado ao julgamento que Deus deve e vai fazer. Com isso, Paulo estava dizendo à igreja de Corinto que eles deviam parar de julgar ou de fazer julgamento a respeito dos pregadores, de gloriar neles, de criar grupos em torno de seus nomes e discutir entre si qual deles era o melhor. Quando julgavam os líderes por princípios errados, então caíam nesse erro. Diziam, não, esse é o melhor líder, não, aquele é o melhor líder, não, esse é o melhor partido, não, aquele é o melhor partido, eu sou desse, eu sou daquele. Ao invés disso, deviam aguardar o julgamento do Senhor no juízo final, sem pronunciar julgamentos prematuros. É claro que Paulo não estava falando, querido, de questões morais. Questões morais devem ser julgadas por nós.
Esse é o que ensina a Escritura. Se o teu irmão pecar, vai lá e exorta o seu irmão, questiona o seu irmão. Isso vale também para os pastores. Não estou falando que a igreja não podia julgar. Paulo não está pensando nisso no que diz respeito a heresias, a questões doutrinárias. Paulo ensina dizendo, por exemplo, que a igreja de Bereia era mais nobre do que a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque eles julgavam o ensino, a doutrina que era ensinada a eles pelos líderes, de acordo com o que a Escritura ensinava. Esse julgamento deve existir. Mas não era esse o ponto da igreja de Corinto. O julgamento não era contra a questão doutrinária, o julgamento não era com relação a questões morais, mas o julgamento que faziam eram baseados em fundamentos dos homens, porque pensavam então que o líder deveria ser alguém que cumpria tais e tais requisitos, e nós vamos ver isso. Não deviam julgar se aquilo que passava no coração dos líderes era verdadeiro ou não. Qual era a motivação? Paulo diz, não, isso é fórum do Senhor. Quando ele vier, ele vai julgar os desígnios do coração. Também isso é de Deus. Agora preste atenção aqui. Para que não fique nenhum mal entendido, então é preciso reforçar isso. Paulo não está ensinando que os líderes e pastores não possam ser, primeiro, elogiados, Paulo não está dizendo que os pastores não possam ser reconhecidos pelos seus ministérios. Em hipótese alguma, Paulo está dizendo que não podemos apreciar, ou se você quer usar o termo bíblico, louvar os seus líderes pelo bom trabalho que eles têm prestado. O que devemos entender é que no primeiro ponto, Paulo estava dizendo que a igreja não podia colocar os líderes no lugar de Cristo, dar louvor a eles que só Cristo merece, reconhecê-los como Senhor da igreja e não Cristo, reconhecê-los como cabeça da igreja e não Cristo. Isso jamais podemos fazer. O lugar de destaque principal de cabeça é de Cristo. Louvor nesse sentido somente a Ele. E por outro lado, então, é preciso entender esse segundo ponto que Paulo está dizendo, então, não está aqui ensinando que a igreja não possa, não deva fazer julgamento algum acerca dos seus líderes, dos seus pastores. O que Paulo está dizendo é que nenhum líder espiritual pode ser julgado baseado em critérios humanos e carnais. Meu pastor não deve ser pastor de Deus, não. Sabe por quê? A minha igreja não tem recebido tanto membro como essas igrejas que aí estão bombando. Onde é que está esse critério na Escritura? De que um líder, ele é de fato um líder aprovado por Deus se a igreja dele estiver crescendo a tal ponto das paredes ter que ser alargada a cada ano. Onde que está esse princípio bíblico? Em nenhum lugar da Escritura. Não existe, não é princípio bíblico. Mas era este um dos princípios que eles estavam julgando os pastores e os líderes naquela época. É isso que Paulo está impedindo. Julgavam assim, bom, Paulo, você está passando por muitos problemas. Então você não deve ser aprovado por Deus. Porque um líder de Deus, alguém que está com Deus à sua frente, alguém que está trabalhando para Deus, não pode passar por tantos problemas. Onde é que está isso na Escritura? O que o pastor está financeiramente aí com dificuldades ou está não podendo, sabe, se
portar, se posicionar, ou estar publicamente bem vestido, com o Rolex no braço, andando do carro mais novo que existe, vestindo as grifes mais importantes, morando no condomínio mais chique da cidade, porque muitos pensam assim, e muitos pastores têm ensinado isso. Querem ver como é que você é abençoando? Olhem para mim, pois veja a minha situação financeira, porque eu sirvo a Deus. Não é assim? E a igreja estava entendendo isso. Segundo esses parâmetros, você não pode julgar nenhum dos seus líderes. É isso que Paulo está ensinando. Também você não pode julgar os seus líderes com relação à motivação do coração deles. Você pode perscrutar, entender, entrar no coração do outro? Você não pode fazer isso. Apenas Deus pode fazer isso. Então, julgamento com relação a que motivação os seus líderes estão fazendo isso ou aquilo na igreja, não compete a você, amado. Deixa, Deus vai julgar as motivações dos seus líderes. No dia do juízo isso será feito. Muito bem. Em terceiro lugar, o que pensar e o que não pensar dos líderes eclesiásticos? Os líderes são modelos de humildade e retidão, e não modelo de sucesso segundo o mundo. Paulo fica como que martelando no mesmo ponto várias vezes. Aqui ele diz, olha, os líderes são modelos de humildade e retidão, e não modelo de sucesso segundo o mundo. Isso está do verso 6 ao verso 21. O que o apóstolo Paulo, então, ele vem agora falar, contraria não só muitos da igreja de Corinto daqueles dias, como também muitos membros das igrejas atuais. O fato é que os coríntios estavam pensando coisas, essas questões todas que eu já disse a vocês acerca do que era o perfil de um líder. Então, por exemplo, eles achavam que um líder deveria ser alguém que tinha um porte físico que impressionaria só pelo porte físico. Um filósofo bom não bastava ser alguém apenas intelectual, mas ele tinha que ter também um porte físico que impressionaria. E Paulo, amado, coitado de Paulo com relação a esse parâmetro. A tradição, ou seja, livros escritos falando dos apóstolos, dos líderes do primeiro século, diz que Paulo era um homem franzino. Alguns dizem que ele tinha um problema físico na vista que era perceptível, não sei, talvez um olho furado, ou sabe, aquele negócio de dizer assim, um olho para cima, outro para baixo, talvez estrábico, não sei. O fato é que ele tinha um problema, que as pessoas olhavam para ele e então diziam, meu Deus do céu, não era forte, não era bonito. Então dizer, esse cara não pode ser o nosso líder, rapaz, está judiado demais. Paulo está dizendo, amados, nós líderes não somos modelo de sucesso segundo o mundo. Vocês não podem olhar para nós e pensar nos padrões segundo o mundo, mas nos padrões segundo a Escritura. Eles queriam então um líder forte, um líder que tinha uma linguagem persuasiva segundo as regras da filosofia. Eles queriam um líder que ocupava uma posição social de destaque, alguém de posses, alguém nobre. E quando aplicavam todos esses critérios à pessoa de Paulo, se decepcionavam. Diziam, meu Deus, precisamos de um outro líder. Não dá, Paulo, não dá.
E aí, então, alguns diziam, não, eu prefiro Apolo. Apolo pode não ser tão grande coisa fisicamente, mas ele tem uma boa linguagem, sabe, filosófica, o pensamento dele, a escola dele ali, do lado de Alexandria, dava para ele, assim, uma condição de oratória melhor do que a de Paulo. E não apenas isso. Olhavam e diziam, tem que ser nobre. Paulo está dizendo, eu sou pobre, eu tenho vivido muitas vezes nudez, tem vezes eu passo fome, não tenho morada. Está tudo isso aí no texto. Não dá. Paulo então diz, deixa eu aplicar agora a vocês. O que é que vocês precisam perceber nos líderes, para que eles sejam modelos de vocês? O que é que vocês devem pensar acerca deles? Não são, em primeiro lugar, pessoas que devem merecer honra e destaque. Não são pessoas que merecem um julgamento da igreja por princípios do mundo, mas são pessoas, em último, que são paradigma, modelo, não no padrão de sucesso do mundo, mas no padrão de humildade ensinada por Cristo Jesus. Para isso, Paulo então traz o exemplo dele e o de Apolo. Não é? Ele diz então, estas coisas, irmãos, aí no verso de número 6, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Ou seja, Paulo toma, em sentido figurado, o seu exemplo e o de Apolo aqui, por todos os líderes da igreja, e exemplo para que a igreja entendesse quais são os princípios que eles deveriam ser modelo, exemplo, ou avaliados, não é? E aqui então encontramos esses contrastes. Paulo diz, o líder tem que ser forte, puxa vida, complicado, porque eu sou fraco. Tem que ser nobre, reprovei, porque eu sou pobre. Tem que ser bonitão, reprovei, porque eu não sou um cara de boa aparência. Tem que ter muitas posses, e estou feio, nem lugar para morar eu tenho. Às vezes fico até sem roupa. Tem que ser uma pessoa que recebe louvor público o tempo inteiro. Rapaz, eu estou sendo perseguido. Não só não estou recebendo louvor, como sou considerado aqui como escória, lixo do mundo. Está aí no texto. Verso de número 13. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Amado, esse negócio de humildade para o grego era complicado. E a igreja de Corinto, ao invés de aprender com Jesus, que era Deus e se fez homem, abrindo mão, diz Filipenses, né? Esvaziando-se da sua divindade, não abrindo mão completamente, mas esvaziando-se, se fez homem, humilhando-se ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos, sendo ele Senhor. Eles esqueceram esses exemplos e assimilaram muito mais do que a filosofia e a sabedoria mundana dizia, que humildade era coisa de gente fraca. Negócio de baixar a cabeça, negativa, para levanta a cabeça, faz ele saber com quem que ele está falando, moço. Bateu de um lado, dá no outro, manda também de volta. O que esse negócio de receber aqui virar outra face? Não. De aceitar perseguição? Não, vai para cima. Humildade, rapaz, isso era sinônimo de
algo que apenas os escravos deveriam ser. Era a questão que significava fraqueza. Não, eles não queriam um modelo de líder que preferia se humilhar do que se exaltar. Jamais. Isso era considerado algo desprezível. Um sinal de fraqueza e uma característica apenas dos fracos e não de um grande homem. Com isso, é por isso que Paulo diz assim, no verso 14: eu não estou querendo vos envergonhar. Ou seja, eu não estou querendo que vocês, ao seguirem o princípio de humildade, sejam envergonhados. Não, eu não quero fazer vocês passarem vergonha, não é esse. Mas eu quero que vocês entendam que é isso que Jesus Cristo quer de mim e de você. Eu quero que vocês entendam que na linguagem ou no Evangelho de Cristo, no modelo de Cristo, o que vale é ser humilde, porque os humildes é que serão exaltados. O que vale é ser servo, porque melhor é servir do que ser servido. Eu quero que vocês olhem para mim como líder e tomem a mim mesmo como modelo, a mim, a Apolo, tomem como modelo, não para vergonha de vocês, mas porque é isso que Jesus Cristo ensina para a sua igreja. É por isso que Paulo, então, ao ir adiante, ele diz, no verso 15: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teria, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. A preocupação de Paulo era a preocupação de um pai para com um filho. Quando eles estão fazendo coisas erradas, Paulo está dizendo: eu não estou querendo que vocês passem vergonha, se tornando humildes, mas o que eu quero é que vocês façam aquilo que é correto. E depois Paulo, no verso 16, diz: eu admoesto a vocês, eu vos chamo ao lado, eu vos coloco diante de mim como um pai, a fim de que vocês sigam aquilo que eu tenho ensinado e realizado. Eu quero que vocês sejam meus imitadores. E ele continua demonstrando essa preocupação, para que a igreja pensasse deles como modelo de humildade, para que a igreja mirasse no exemplo deles, pois eles estavam vivendo segundo os princípios da Escritura. Veja isso que ele coloca também, dizendo: olhem a mim e a Apolo, pois nós estaremos preocupados em não fazer nada que seja além daquilo que está escrito. Ou seja, o nosso compromisso é com o Evangelho, o nosso compromisso é com aquilo que Deus deixou registrado na sua revelação. Para isso, sejam humildes e entendam, porque eu quero tanto que isso aconteça na vida de vocês, é que eu vou mandar a vocês o meu servo Timóteo, o meu outro filho, para que vocês então vivam, aprendam com o meu exemplo o caminho de Cristo, como tenho ensinado às outras igrejas. Ele coloca isso no verso 17. E ele termina da seguinte maneira: mas bem, se vocês não quiserem ouvir, se meu tom pastoral não funcionar, então eu irei a vocês com vara. O que é que vocês preferem? O que vocês querem? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que é que você tem pensado acerca dos líderes espirituais? O que é que você tem pensado acerca dos pastores? O que é que você tem pensado acerca dos obreiros, dos ministros da palavra de Deus?
Como é que está o seu coração com relação a isso? Você tem consciência de que eles são apenas servos? E que a igreja é de Cristo, a igreja não é do pastor fulano de tal, do apóstolo tal, mas é a igreja de Cristo. Você tem entendido isso? Que os seus líderes são apenas assistentes de Cristo. É assim que você tem enxergado os seus líderes? Isso é importante, isso é necessário, querido. Porque se você não enxergá-los assim, mas enxergá-los além disso, você poderá estar colocando os seus líderes no lugar de Cristo. E aí, amado, isso poderá te levar a uma ruína. Cuidado. O que é que você tem pensado acerca dos seus líderes? Você tem julgado os seus líderes de acordo com os padrões do mundo? Muitas igrejas têm feito isso. E agora eu quero falar de dentro do presbiterianismo. E dentro do presbiterianismo, muitas vezes nós temos oportunidade de fazer esses julgamentos. Sabe quando? Na eleição de pastor. E aí você vai querer continuidade do seu pastor segundo a que critérios? Cuidado. Cuidado. Ah não, esse pastor aí, ele não tem feito a igreja crescer, sabe? Esse pastor aí está muito derrubadinho, sabe? A gente precisa de um pastor que vai... se o povo entra e vê um pastor derrubadinho na igreja, diz, essa igreja aqui está feia, se o líder principal dela é assim. Tem gente que pensa assim. Não, precisamos de um pastor que, quando ele vai à frente assim, já só a presença dele já mostra autoridade, proeminência. Amado, cuidado. Cuidado. Os princípios devem ser sempre se o Evangelho está sendo vivido e ensinado corretamente. Talvez muitos pastores, segundo o padrão do mundo, são homens que não têm sucesso algum. São pobres, não são eloquentes, não têm boa aparência, não têm um currículo segundo o modelo empresarial. É um absurdo que muitas igrejas hoje fazem na época em que estão vivendo sucessão pastoral, dentro da IPB. Eles não querem conversar com o pastor. Eles não querem saber como é que vai a família dele. Se ele é um bom pai, um bom marido. Se ele conhece a Escritura, tem fidelidade no ensino, mas eles querem ver o currículo como uma empresa faz para contratar um executivo, um cargo, ou alguém num cargo de liderança. Esse não é o padrão do mundo, amado. O currículo de Paulo seria um currículo que muitos hoje iriam reprovar. Que julgamento você tem feito? Em último lugar, os seus líderes, querido, precisam ser olhados como modelo de fidelidade e de humildade, segundo a palavra de Deus. Se você não tem visto isso nos seus líderes, ore por eles,
Converse com eles. Exorte a eles. Pois é isso que se requer deles. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe esta igreja. Para que você não venha fazer como muitos, não só aqui, mas em muitas igrejas, fiéis à Escritura, com líderes que viviam um modelo de humildade e retidão, mas que abandonaram as igrejas, não os líderes, membros, mesmo tendo tudo isso, abandonaram a igreja e foram à procura de outras igrejas, porque enxergaram líderes ali que tinham sucesso segundo o padrão do mundo. Tome cuidado. Que Deus o livre disso. Paulo precisava ser recebido na igreja de Corinto com autoridade. E esses parâmetros equivocados minaram a autoridade de líder de Paulo naquela igreja. E esse é um perigo que a igreja de hoje também corre. E Deus está ensinando a mim e a você. Abracemos os princípios bíblicos. Rejeitemos qualquer princípio que não seja escriturístico com relação aos líderes espirituais. Vamos orar? Amado Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por esse capítulo da Epístola aos Coríntios. Toda a sua palavra, ó Deus, ela é útil, ela é necessária, ó Deus, para que nos tornemos servos, homens, mulheres de Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra. Deus, livra-nos de fazer julgamentos que não são, ó Deus amado, pertinentes aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos obreiros, aos ministros da sua palavra. Ó Deus, dá-nos graça para entendermos, ó Deus, o que de fato devemos pensar acerca deles, rejeitando todos os pensamentos, ó Deus, que são contrários à tua palavra. Abençoe-nos, Deus, livra-nos de corrermos os erros que a igreja de Corinto estava correndo. Ó Deus bendito, há muitos hoje, muitos líderes que têm levado igrejas, ó Pai amado, para um rumo completamente diferente da sua palavra. E têm seduzido, e têm enganado, ó Deus amado, muitas pessoas, apresentando, ó Deus, credenciais fundamentadas em princípios que são alheios à sua palavra. Princípios, ó Deus, conforme o sucesso ensinado pelo mundo, e não o sucesso ensinado pela sua palavra. Fidelidade, retidão, humildade diante do Senhor e para com a tua palavra. Deus abençoe os pastores dessa igreja, para que todos eles venham ser líderes, juntamente com os presbíteros e demais pessoas investidas de liderança aqui, venham ser todos pessoas, ó Pai amado, norteadas, basiladas, dirigidas por aquilo que o Senhor nos deixou na tua palavra, nas Escrituras Sagradas. E abençoe a sua igreja, Pai, para que venham então abraçar os seus líderes, ter a eles como autoridade, porque reconhecem neles as credenciais que a tua palavra traz acerca de um verdadeiro líder, de um verdadeiro ministro da sua palavra.
Em nome de Jesus, Deus, abençoa-nos assim. Que não haja, ó Deus amado, nenhum seguidor de homens nessa igreja, mas que hajam sempre seguidores que glorificam e exaltam a Cristo, o cabeça da igreja. Em nome de Jesus, em nome dele, nós oramos agora. Amém, Senhor. Fiquemos de pé, invoquemos a graça do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós, amados de Deus, servos de Deus, ovelhas de Deus aqui presente, bem como sobre todo o rebanho do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.